Olá, estudante! Eu sou a professora Gabriele Machado, do curso técnico em Design Gráfico. Seja bem-vindo ou bem-vinda à primeira videoaula da disciplina Formação de Preço de Venda. Hoje nós vamos aprender sobre o conteúdo da primeira unidade da nossa disciplina de Formação de Preço de Venda. A nossa primeira unidade ela está intitulada como Estratégias de Marketing relacionadas ao design gráfico. E o tema da nossa aula de hoje é noções iniciais sobre o fortalecimento de uma marca e a formação do preço de venda. Então, o nosso interesse com a aula de hoje é entender algumas noções, sobre como fortalecer uma marca, porque isso vai fazer diferença quando você estiver estipulando, precificando o seu produto, que no caso são os projetos que você desenvolve. Então, quais são as principais temáticas que serão abordadas na nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, nós vamos ver as noções iniciais sobre a formação de preço de venda. A gente vai ver alguns desafios e alguns critérios de maneira introdutória sobre essa questão da formação de preço de venda, mas na segunda aula a gente vai ver isso com um maior detalhe. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre a distinção de preço e valor, certo? Então, na primeira unidade do nosso e-book, a gente trata um pouco sobre isso e aqui a gente vai reforçar essa distinção. Em seguida, a gente vai falar sobre a questão do conceito de brand equity, certo? E vamos falar também sobre o branding, a identidade, o posicionamento da marca e a sua relação com o fortalecimento, certo? E por fim, a gente vai falar alguns exemplos de cases de sucesso, tá? Algumas marcas que são consagradas no mercado. Então vamos agora iniciar a nossa aula. Falando sobre algumas noções iniciais da formação do preço de venda, precificar significa marcar o preço. Então, de acordo com o dicionário, a gente tem esse significado em relação a precificar, tá? Então, é nesse momento, esse ato de precificar, você vai estipular o preço de algum produto, de algum objeto ou de alguma coisa, certo? Então, quais são os desafios e critérios relacionados com esse processo de precificação na área do design gráfico? É importante que a gente faça essa abordagem, que a gente traga isso para a nossa aula, porque precificar é um processo um tanto quanto subjetivo. E ele tem vários critérios envolvidos. Aqui nessa aula a gente vai falar de alguns, na próxima aula a gente vai aprofundar mais um pouco, mas são vários os critérios, certo? Então, qual é o primeiro desafio ou critério? O valor percebido versus o tempo e esforço. Então, às vezes, um projeto que você desenvolve, o cliente acaba percebendo aquilo com um valor não tão grande, certo? Então, às vezes, o cliente ele não vai reconhecer o devido valor que teve aquela produção que você desenvolveu. E, na realidade, você pode até ter levado muito tempo e muito esforço para poder desenvolver aquele projeto. Então, esse é um dos desafios que se coloca nesse processo de negócio, de negociação no campo do design. Outro ponto que se coloca como um desafio ou critério é a experiência e a reputação daquela empresa ou daquele profissional. Então, se aquele profissional ele tem muita experiência no mercado, o cliente ele vai perceber que aquela marca ou aquele profissional ele é consagrado no mercado, que ele tem uma boa reputação. Então, ele pode já ter em mente que o valor e o preço já serão mais elevados. E aí, quando o profissional ele não tem tanta experiência, ele está começando agora, e aí, consequentemente, ele vai ter que ter preços menos elevados, Uma outra coisa, que é um critério importante quando a gente está falando dessa questão de precificar, são os custos operacionais.
Então, o profissional ele vai ter que fazer todo um levantamento dos custos operacionais que ele tem na empresa dele para manter aquela empresa funcionando. Então, esses custos eles são levados em consideração quando você vai precificar um serviço, certo? Fatores geográficos. Os fatores geográficos eles influenciam porque se você mora em uma cidade grande, com custo de vida mais elevado, isso também deve ser levado em consideração quando você vai precificar o seu trabalho, certo? A concorrência e mercado também se coloca como um desafio, né, no campo da precificação na área do design gráfico, porque existem vários outros profissionais no mercado atuando na mesma área. Então, a sua marca, a sua empresa vai precisar se destacar em relação às demais, certo? E aí, a empresa, né, ou o profissional precisa estar o tempo todo trabalhando no sentido desse fortalecimento, né, o fortalecimento da marca, o reconhecimento dela no mercado, certo? E existem outros fatores, né, como eu disse para vocês no início, é uma tarefa um tanto quanto subjetiva trabalhar nessa questão da precificação. Então, outros fatores também se colocam como critérios e desafios, certo? Então, a distinção sobre preço e valor. O preço, de acordo com o dicionário Oxford Linguagens, refere-se à quantidade monetária atribuída à troca por um bem ou serviço, certo? E o valor, ele já tem outro sentido, né? E ele pode ter diferentes significados a depender do contexto que a gente está trabalhando, né? Então, o significado de valor que será destacado na nossa disciplina está relacionado com a importância que algo tem para alguma pessoa, um significado e ou conexão emocional com algum produto ou objeto, certo? Então, o estudante perceba que, nesse caso, o preço e o valor, eles têm significados atribuídos, né, diferentes. O preço, eu estou falando realmente dessa quantia monetária, né, que está relacionada àquele produto ou àquele serviço. Já o valor, né, o significado que a gente adotou na nossa disciplina, ele está relacionado justamente com essa conexão emocional que o consumidor vai estabelecer com o produto, certo? Então, quanto maior o valor percebido, melhor vai ser no sentido da precificação. Se você conseguir fazer com que o consumidor estabeleça esse vínculo, né, essa conexão emocional com o seu produto, você pode atribuir valores maiores, né, ou preços maiores ao seu serviço. Agora a gente vai falar sobre o conceito de brand equity, que diz respeito ao valor extra que uma marca detém em virtude da percepção positiva e das associações que os consumidores estabelecem com ela. Então, esse conceito ele é importante que você saiba, né, enquanto estudante e futuro profissional na área de design gráfico, porque vocês precisam sempre estar pensando nesse fortalecimento da sua marca, tá? Então, brand equity é a importância, né, a mais que um consumidor paga para obter a sua marca preferida e não um produto parecido sem o nome da sua marca, certo? Então, eu tenho o óculos de determinada marca, mas a outra marca ela também tem o mesmo óculos. Mas o consumidor, às vezes, ele prefere pagar um valor a mais naquela marca, certo? Mesmo sendo igual a outra, com valores menores, porque ele já estabeleceu, né, essa conexão com aquela marca, tá? Ele se identifica com os valores, ele se identifica com o posicionamento daquela marca, certo? Então, é importante sempre trabalhar no sentido de fortalecer a marca. Então, ainda falando sobre essa questão de fortalecimento, a gente vem agora com o conceito de branding. O termo branding é em inglês e deriva de brand, que significa marca. Então, o brand está relacionado com marcar algo, certo? Então, o brand significa a ação de marcar, ou seja, de trabalhar e promover a marca no sentido do seu fortalecimento, tornando-a mais desejada e relevante para os consumidores. Então, uma marca que se dedica, né, a trabalhar um brand
de sucesso, ela vai se fortalecer ao longo do tempo, cada vez mais no mercado. E o seu valor, né, ele vai ser percebido pelos consumidores de uma maneira ampla e, com isso, aquela marca ela vai colocar preços mais elevados no mercado, que é o interesse da nossa aula de hoje, né? Entender essas distinções e esses conceitos de marketing que dão suporte à formação do preço. Então, de acordo com Martins, 2006, branding refere-se ao conjunto de ações associadas à gestão de marcas. Essas ações, quando executadas com conhecimento e competência, transcendem a mera dimensão econômica das marcas, incorporando-as à cultura e exercendo influência na vida das pessoas. Então perceba, né, a partir dessa citação de Martins, que o branding ele não vai só fortalecer de maneira econômica aquela marca, né? Ele extrapola essa questão econômica. Ele vai influenciar também a cultura daquela sociedade. Ele vai influenciar na vida das pessoas. Então, esse trabalho do branding é super importante para diversas coisas e também é importante para a formação do preço. Então, observem nessa imagem quais são algumas questões, né, que estão relacionadas com o branding. Então, valores, personalidade da marca, tom de voz, canais de comunicação, abordagem de marketing, business e networking, processos de negócio, filosofia de atendimento, marcas associadas, qualidade, a identidade visual da marca também tem essa influência, certo? Então, todas essas questões, né, todos esses aspectos citados, eles vão ter relação com o branding, né? E aí, isso, como a gente está discutindo, fortalece, né? Esse conjunto de ações fortalecem uma marca no mercado. E agora a gente vai falar um pouco sobre identidade da marca. Então, a identidade da marca ela tem relação direta com as características de algo, de modo a individualizá-lo. Então, fazendo um paralelo com a identidade de uma pessoa, a identidade de uma marca está relacionada com a sua personalidade, com a definição dos valores e com a sua história. Então, a identidade da marca, ela faz com que o consumidor se identifique com aquela marca, certo? Então, se no trabalho de branding, aquela marca deixa evidente, né, os seus valores, a sua identidade, isso pode gerar aquela conexão emocional que a gente falou no início, certo? Que tem a ver com o valor, tá? Então, essa identificação emocional, ela fortalece a marca, porque vai fazer com que o consumidor tome aquela decisão. Eu quero consumir essa marca, porque eu me identifico com a identidade dela. Então, de acordo com o Vasquez, 2007, a identidade é um alicerce fundamental para a construção da marca. É por meio dela que a marca adquire direção, propósito e significado, orientando ações empresariais e financeiras, estabelecendo objetivos mercadológicos e comunicacionais e transmitindo, por intermédio de seus símbolos, um sentido e um conceito. E agora a gente vai falar sobre posicionamento da marca, que tem um pouco de relação com a identidade também. Então, o posicionamento da marca é uma estratégia que objetiva construir a percepção do consumidor em relação àquela marca, certo? Então, por meio dessas iniciativas de marketing, é possível consagrar na mente do consumidor a importância e os valores referentes àquela marca, certo? Então, o posicionamento também é uma oportunidade, né, de gerar essa conexão emocional do consumidor com a marca. Então, ainda falando sobre o posicionamento da marca, de acordo com Martins, Al Ries e Jack Trout criaram e desenvolveram o conceito de posicionamento, que se refere a uma declaração consensual sobre como um produto melhor atende a um cliente específico e suas necessidades, destacando-se da concorrência. Então, para resumir um pouco sobre o que a gente tem falado aqui na aula, né? Brand, identidade e posicionamento da marca, né? E a relação deles com o fortalecimento são estratégias, né, de marketing que a gente mencionou no início da nossa aula, que trabalham nessa perspectiva de fortalecer a marca.
Então, para o fortalecimento da marca, é crucial que o brand, a identidade e o posicionamento estejam alinhados e integrem-se de maneira coesa. Quando esses elementos trabalham juntos, eles criam uma marca forte, coesa e ressonante no mercado, certo? Então, esses 3 fatores que a gente citou aqui são muito importantes no trabalho desse fortalecimento. Então, eles vão fazer com que o consumidor perceba o valor da sua marca para que você consiga cobrar preços mais elevados. Então, inicialmente, quando a gente vai falar sobre formação de preço, o mais importante é que exista esse trabalho, né, de análise sobre como fortalecer inicialmente a sua marca para depois você pensar na questão da formação do preço. Então agora a gente vai, para finalizar nossa aula, falar 2 exemplos de cases de sucesso. A gente tem inicialmente primeiro a Coca-Cola, que é uma marca consagrada no mercado, né? Quando você pensa em refrigerante e você pensa na cor vermelha, isso já é suficiente para você pensar na Coca-Cola, tá? Então ela consegue se distinguir das demais marcas no mercado, tá? Ela é uma marca forte e com identidade e posicionamento consolidados, tá? E também temos a Havaianas, que também é uma marca consagrada no mercado, é o chinelo de borracha mais famoso do mundo, certo? E que trabalha, né, essa questão do branding ao longo do tempo, tem uma identidade muito forte, é uma marca brasileira e é um bom exemplo de case de sucesso nesse sentido do fortalecimento de uma marca e da sua consagração no mercado, certo? Então, estudante, eu espero que você tenha entendido todas as noções que foram discutidas na nossa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no fórum e até a próxima aula.